No mundo onde a humanidade tenta sobreviver contra os titãs, você é um garoto que perdeu sua mãe para um desses monstros, gerando um grande ódio com eles. Resultado, você acaba ingressando para a divisão de combate direto com essas feras, mas a vida não é muito boa e a morte aparece para te levar, e no seu último suspiro você misteriosamente acaba se transformando nessa fera que tanto odiou. Seja bem-vindo a Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. E aí galera, Paiba aqui para mais um vídeo. Iremos falar sobre Shingeki no Kyojin ou Attack of Titan, que no português fica Ataque dos Titãs. Se vocês já leram ou assistiram essa obra, comentem aí do que vocês gostam dela. E caso queiram me acompanhar mais perto, é só entrarem no meu Instagram ou Twitter. Dê uma curtida e uma compartilhada, pois isso ajuda muito e vamos lá. Antes de começarmos, deixa eu só dar um aviso rapidinho, me perdoe pelo barulho de vento, porque está muito calor aqui onde eu moro, então tentei ao máximo tirar esse barulho de vento, mas não deu, e algumas partes vai aparecer ele aí pra agradar nossos ouvidos, só que não. Esse mangá é um shonen de ação, drama e mistério publicado pela Betatsu Shonen Magazine em setembro de 2009 até abril de 2021, apresentando 141 capítulos distribuídos em 34 volumes, sendo escrito e desenhado por Isayama Hajime. Vamos pra história. Shingeki no Kyojin se passa num mundo em que a humanidade foi praticamente extinta por criaturas humanoides gigantes de 3 a 15 metros chamadas titãs. Esses seres enormes se alimentam de humanos. Básico, né? Tinha que ser. Não apresentam racionalidade e dotam de uma notável rapidez e força, além de se regenerar. Melhor impossível. O único refúgio da humanidade é numa imensa cidade cercada por 3 níveis de muralhas altas e resistentes. Cada uma dessas muralhas tem um nome, sendo a mais externa nomeada de Maria, em seguida a Rose e a Sina, a mais interna. Cada uma dessas barreiras apresentam distritos que servem como passagem e também defesa estratégica. No final de uma tarde calma no distrito sul da muralha Maria, Shinjishima, 3 crianças, o teimoso, obstinado e apaixonado Eren Jaeger, que é o protagonista desse mangá, junto com a sua irmã adotiva, a retraída e séria Mikasa Ackerman, e seu melhor amigo, o tímido, leal e altruísta Armin Alert. Os 3 ouvem um estrondo, e do outro lado da muralha uma fumaça aparece entre ela, e uma cabeça surge olhando para a multidão. O pior dos medos acontece. Essa cabeça é de um titã ultrapassando a muralha, um titã colossal, e com um chute a muralha se rompe, e desse buraco saem outros titãs, e com isso o caos se propaga. Nessa invasão, muitas pessoas morrem, e Eren acaba perdendo a sua mãe, e a partir daí ele começa a ter um ódio com os titãs, e acaba entrando no Exército Real. O Exército Real abrange 3 divisões, que são escolhidas pelos cadetes depois da formatura do esquadrão. A primeira divisão é a Polícia Militar, com seu símbolo representando o unicórnio, é o setor de maior prestígio, mantendo a ordem dentro da cidade e também fazendo parte da Guarda Real. Só os 10 melhores de cada esquadrão de cadetes podem ingressar nessa divisão. Em seguida, temos a divisão de guarnição, com o seu símbolo sendo rosas com espinhos. Eles apresentam o maior contingente e servem para vigiar e proteger as muralhas. E por último, temos a divisão de reconhecimento, com o seu símbolo sendo 2 asas. Eles são encarregados do combate direto com os titãs, além de fazer a exploração fora das muralhas e pesquisa sobre essas feras. Eles apresentam os melhores soldados, mas consequentemente são os que mais morrem. Acabei não falando em como os humanos lutam contra os titãs. Eles acabam usando o dispositivo de manobras tridimensional, vulgo DMT. Controlar esse maquinário necessita de muita força e habilidade, e com o domínio dele gerará uma grande mobilidade ao usuário. No ataque são usadas espadas com lâminas de aço flexíveis de alta densidade. Elas são facilmente descartáveis devido ao desgaste ao atacar os titãs. Como os titãs se regeneram, o único jeito de matá-los é acertando na nuca deles. Antes de entrarem numa das divisões, Eren, Mikasa e Armin, junto com o 14º Esquadrão, estão fazendo a patrulha no distrito da Muralha Rosé, até que algo acontece. O titã colossal reaparece diante deles, e o que aconteceu anos atrás com a Muralha Maria está se repetindo, e mais um desastre irá acontecer. No meio de uma carnificina, muitos cadetes morrem, assim como Eren, que é morto quando está salvando seu melhor amigo. Os cilindros de gás DMT, que são a fonte para ter essa mobilidade dos guerreiros, vamos dizer assim, começam a acabar, e o único local para repor está infestado de titãs. Numa tentativa de entrar no prédio, Mikasa acaba ficando sem gás e cai na rua entre 2 titãs, mas antes que se perceba, um dos titãs dá um soco no outro titã e começa a atacar os titãs em volta. E no final descobre-se que esse monstro era o Eren. Mas como assim? Algumas perguntas aparecem. Como ele se transformou no titã? Então pessoas podem se transformar em titãs? Eren é um aliado dos humanos ou dos titãs? Será uma virada na humanidade? Conseguiríamos retomar o distrito e a Muralha Maria?
O que vai acontecer com Eren agora? Essas perguntas e mais outras serão respondidas durante a obra. Shingeki no Kyojin se tornou uma febre mundial, com suas músicas de abertura se popularizando, as pessoas fazendo o juramento do Exército Real, e esse mangá acabou tornando uma das séries mais vendidas de todos os tempos, e devido a isso, várias obras foram criadas, como jogos, filmes, animes e por aí vai. A primeira adaptação do mangá para anime foi em abril de 2013, produzida pelos estúdios Wit Studio e Production ID. Posteriormente, lançaram mais 3 temporadas, em que as 2 últimas temporadas foram divididas em 2 partes, com a 4ª temporada, a parte 1 e a parte 2, produzida pelo estúdio Mappa. Com a data de postagem desse vídeo, os episódios da última temporada ainda estão sendo lançados. Das light novels, temos Shingeki no Kyojin Before the Fall, em seguida temos o Kakuzetsu Toshi no Jou e o Lost Girls. De mangá temos muitos, vou falar alguns, como Shingeki no Kyojin Kunaku Sentaku, contando a história do Capitão Levi, vulgo o pica do bagulho todo, o guerreiro mais forte, depois de Mikasa, porque pra mim ninguém supera a nossa bolinha. Pra vocês que não entenderam a piadinha, Mikasa é o nome de uma marca de uma bola, tá? É só isso. Haha. Tentei ser engraçado. Temos Shingeki Kyojin Shukago, que é um mangá de comédia. Isso que vocês ouviram, um mangá de comédia. Pensaram que não ia ter uma versão de comédia no mangá trágico? Acharam errado. Esse mangá tem 11 volumes em que os personagens principais estão no colégio lutando com os titãs. Temos também o Shungeki no Kyojin. Além disso, temos o protótipo do Shingeki no Kyojin, que é intitulado Volume 0. Dos filmes temos 4, que são Shingeki no Kyojin Movie 1, Guren no Yumiya. Depois temos o Jiu no Tsubasa. Em seguida temos The Horror Awakening e o último The Chronicles. Sobre os live action, temos Shingeki no Kyojin e End of the World, além de uma minissérie chamada Hangeko no Koroshi. Só isso para as live actions mesmo. Também temos os jogos como Shingeki no Kyojin Hankeki no Tsubasa, Jiryu Sagi no Tsubasa e o Manatee Chance, Jiu Inohoko e Wings of Freedom. Shingeki é uma obra muito interessante, mostrando a vulnerabilidade da humanidade sobre os titãs, assim como a angústia e o desespero desse mundo. Podemos dizer que após o apocalipse, onde não vemos o fim do túnel. E não se apegue muito aos personagens, eles vão morrer. É que nem Game of Thrones. Muitos personagens vão morrer. Caso vocês queiram assistir ou ler, ele está presente nos subs da vida, nos canais alternativos da internet. Caso vocês queiram ler o mangá fisicamente, ele foi publicado pela Panini. Espero que tenham gostado desse mangá e caso vocês já tenham assistido, comentem o que acharam. Deem seu feedback construtivo sobre esse vídeo e o que pode ser melhorado. Deem uma curtida, uma compartilhada e se inscrevam no canal para receber novos vídeos como esses. Então, valeu, falou, até mais e fui!